Olá, sou Eliel MS, bem-vindo ao canal HCT, História, Cultura e Teologia. Às quarta-feiras eu trabalho a teologia, às sextas-feiras estamos trabalhando a situação sobre a história do Brasil, da Constituição Federal, a última, até os dias atuais. E aí faltava alguma coisa sobre cultura, então por que não trazermos sobre logo a cultura do futebol para o nosso canal? Estamos estreando essa série hoje, Religião, Futebol, Clube. Antes de seguirmos com os nossos assuntos aqui da nossa pauta, da nossa série, gostaria de pedir você para se inscrever em nosso canal, você que não é inscrito. Junte-se a nós nessa jornada do conhecimento, tá ok? Bom, feito aí o nosso pedido normal do YouTube, por que não fazer também? Eu gostaria de fazer uma seguinte pergunta para você. No Brasil, o futebol é esporte ou religião? Você já parou para pensar nisso? Sabe por que dessa minha pergunta? Você já parou para perceber que antes dos jogadores entrarem em campo, há todo um ritual? E os torcedores então, que são movidos por uma paixão, são cheios de superstições, demonstração de amor, e às vezes aquele amor se transforma em ódio. Então, é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com você, para que você pudesse concordar ou discordar. Apesar da minha pesquisa eu perceber que já tem até doutorados falando sobre esse assunto, né? Futebol, religião no futebol. Então, não tem como desassociar uma coisa da outra se você começa a perceber ali alguns elementos muito interessantes. E eu estou pegando a ideia de Max Weber, né? Porque quando ele fala de religião, ele fala que é um agrupamento, né, de pessoas que se juntam em torno de uma instituição. Então, nesse sentido, a instituição que vai ser o aglutinador dessa massa e seguir com todos os parâmetros e pilares de uma religião são os clubes. Então, como todas as religiões, nós vamos observar que os jogadores, antes de entrar em campo, no vestiário, eles fazem a sua reza, é uma reza coletiva do Pai Nosso, se unem de mãos dadas, firme e fortemente agrupados, ali em uníssonos, fazem aquela oração pedindo proteção para que nada aconteça. Tem alguns até que falam que existem os deuses do futebol, alguns narradores, né? Então nós vamos observar que os jogadores, os torcedores também, dessa paixão que eu acabei de falar pelo time, né? No caso a gente chama de adeptos, não é uma palavra da religião, como também normalmente o amor pelo time do coração do pai é passado para o filho, assim como também em todas as religiões. Também há sempre o futebol, assim como os outros esportes, você observa o basquete, o vôlei, cada esporte tem o seu uniforme que o define, tem o seu conjunto de palavras, de gírias, de nomenclaturas, e você também tem os seus dogmas. Os próprios jogadores têm lá os seus dogmas, quando são violentados dentro do campo, a briga, a discussão. O negócio é muito parecido, mas muito parecido com religião. Também tem o batismo. O batismo? Claro que tem o batismo. Quando chega um novo jogador para o time, ou quando sobe alguém da base, tem lá o corredor polonês, tapinha na cabeça, né? E para ele poder ser inserido, né? Se não tiver o batismo, o camarada não entra no grupo. Tem que ter o rito de passagem
daquele jogador para ele ser inserido dentro do clube. Nós vimos agora no ano passado, né? O Cruzeiro teve um racha de jogadores, uns grupos, umas alas ali que não se entendiam, e o clube, um elenco fortíssimo, caro, foi rebaixado. Por quê? Porque houve uma dissidência, um separatismo ali, uma separação entre os egos e as convicções filosóficas, ideológicas e talvez teológicas daqueles jogadores. E não posso me esquecer de algo assim polêmico. Vai causar polêmica, mas eu não tô nem aí. Você sabia que também a religião do futebol tem os dízimos e as ofertas? Que isso, Eliel? Que heresia é essa? Tem sim. Essa própria briga aí, Flamengo e outros clubes, tá muito evidente. E começaram a passar os jogos no YouTube, né? Flamengo, Fluminense e tal, agora tem 2 finais. E o clube tem mostrado, o clube do Flamengo, que é o meu de coração, também tem mostrado aí mais claramente essa arrecadação, essa necessidade de arrecadar ofertas. Estão pedindo igual aqueles pastores neopentecostais, né, que amam dinheiro. Então, estão iguaizinhos. Por quê? Além daqueles que dizimam mensalmente, que são os sócios torcedores, né? Tem alguns que se gabam ainda de serem top plus, mais megas, show! Então, cada um quer ser melhor do que o outro, mais apaixonado pelo clube, mais torcedor, mais fervoroso, mais fiel. Alguns parecem até com os escribas e fariseus que Jesus debatia lá na sua época. Então, tem sim os seus dízimos, tem sim as suas ofertas e muito mais que ao longo dessa série nós estaremos explorando, tá ok? E tem mais 2 recadinhos para a gente já finalizar esse vídeo de introdução dessa série super pipa maravilhosa. Bom, pessoal, toda essa mistura que foi colocada dentro desse caldeirão, ou seja, futebol com sincretismo religioso, porque nós temos as palavras adeptos, fé na vitória, ídolos do clube, fanatismo, devoção, fazer promessas, etc, etc, faz esse caldeirão, essa mistura toda, ser esse tipo de esporte no Brasil mais parecido com religião do que com futebol ou com o esporte em si. Apesar de que em alguns momentos nós temos sim um pouco de esporte. Não é verdade? Bom, é sobre esse tema que nós estaremos discorrendo toda essa série. Tem muito mais coisas que nós vamos cavucar aí ao longo desses próximos domingos. Eu gostaria muito de convidar você para embarcar nessa viagem.